Você já teve aquela sensação de estar pagando demais por algo? Ou talvez tenha encontrado aquela oferta super especial e ter pensado, isso tá barato demais. Mas qual é que é o truque? Qual é que é o fundamento? Todos nós compramos coisas diariamente, mas não todo mundo sabe identificar qual é que é o valor correto, sobretudo estamos falando em vinho. Ao final deste vídeo, vocês vão aprender quais são os fatores que compõem os preços dos vinhos e terá ferramentas práticas para poder avaliar se você está pagando realmente o valor justo. Então, bora pro vídeo. E para vocês entenderem qual é que foi o BO que aconteceu comigo, faz uns anos atrás isso, quando eu estava lá na Itália, me convidaram, né, numa janta, na verdade era como se fosse uma confraria. Na verdade o convite foi: vem comigo, traz um vinho que vamos tomar uns vinhos com amigos. Beleza, essa foi a única informação que eu tinha. E assim eu fiz, eu peguei um vinho e fui lá. Quando eu cheguei lá, para você entender o tamanho do BO que eu fiquei, lá só tinha canhões, ou seja, tinha Barolo, Barbaresco, Brunello, Super Toscanos e de produtores super conhecidos, né? Borgonha, Piacenza, enfim, e por aí vai. E eu tava com o meu Barbera inclusive de um amigo, né? Muito bom, né? Mas enfim, era um vinho muito mais humilde do que estavam lá. E eu, enfim, fiquei um pouco. Porque quando chegamos ali também, como ele não tinha me falado nada, eu fiquei assim, tipo, quando é que eu vou abrir esse vinho, né? Seria melhor abrir ele antes. E o meu, inclusive, era sem etiqueta. E como não tinha etiqueta, eu consegui, né, dar a minha enrolada e desenvolvida, falando que era um produtor especial, microprodução, enfim. E que essa safra, inclusive, é uma safra muito boa, tinha um teor alcoólico um pouco mais forte. No caso, era um Barbera superior, que era um Barbera assim, um pouco mais com caráter, mais corpo, enfim. E aí a gente provou, depois de alguns vinhaços lá. E como todo o resto das pessoas, achamos esse vinho muito bom, mesmo estando, né, naquela faixa de vinhos muito top. E o que eu quero dizer com isso? Um dos grandes mitos, né, do mundo do vinho é que não é sempre que um vinho, quando é caro, é bom. E ou saber, né, sobre vinhos não é tomar aqueles vinhaços que custam muito caro. Para mim, saber sobre vinho é tomar vinho bom e gastando pouco, né? Ou gastando o justo. E é justamente disso que vamos falar nesse vídeo. E aposto que você já passou por algo parecido. Talvez não nessa mesma situação, mas talvez na frente de uma prateleira ou indo para uma ocasião e não saber que vinho escolher, e não saber, ou numa loja online, ou dentro de um restaurante, enfim, isso é uma dúvida para muitas pessoas. Então, nesse vídeo vamos tirar todas as dúvidas que você tem sobre preço justo ou valor correto de um vinho. Mas antes de começar, o meu convite é um só. Se ainda não está inscrito, inscreve no canal, coloca um like. Se caiu de paraquedas por esse vídeo, meu nome é Michele Francia, eu sou italiano, sou sommelier, sou sommelier profissional, mas também eu tenho um grande carinho e paixão pelos vinhos. Então vamos fazer um exemplo. Vamos supor que Maria está na frente de uma prateleira, ela não é uma especialista em vinho, porém é uma pessoa que gosta muito de vinho e quer comprar um vinho sem gastar uma fortuna. E isso acho que acontece, né, para a maioria das pessoas. Até porque se não tem nenhum problema para gastar em vinho, não vai ter esse problema e que custe 100 mil, 10 mil, tanto faz. Mas, se não é o seu caso, aí tá no vídeo certo. Primeiro é o fator de produção, né? Então, a
a região, o país de origem, isso é algo que influi muito, porque, por exemplo, uma hectare de terra em Barolo tem um custo diferente que é na Rioja, que é na Algarve, que é na Sicília, que é no Rio Grande do Sul, que é no Chile, que é na Argentina, que é, enfim, em qualquer outro país de produção ou região. Então, para isso, precisamos identificar e saber quais são as regiões, né, mais caras no mundo do vinho. Depois vem o tipo de uva. E o tipo de uva tem alguns tipos de uva que são mais raras e difíceis de cultivar, ou que produzem menos, que acabam encarecendo o custo do vinho. Por exemplo, a Pinot Noir é uma variedade que produz pouco e uma variedade bastante difícil de se produzir. Ao contrário, a Syrah, inclusive a Cabernet Sauvignon, são variedades que se produzem, têm uma produção muito maior. O processo de produção também vai influir sobre o custo. Sei, um trabalho mais artesanal contra um industrial, ou, por exemplo, o tempo de barrica, são todos fatores que se vão aumentar ou diminuir o preço de vinho. E o último ponto nos fatores de produção é a safra. Tem safras que são mais caras e safras que são mais baratas. Mas como é que isso funciona? Por exemplo, nas safras que as videiras produzem menos uva, geralmente acabam ficando mais caras por ter menos produção. Mas geralmente a qualidade fica um pouco maior. Ou se uma safra foi muito ruim, também o valor do vinho começa a diminuir realmente pela qualidade. Então, entendidos quais são os fatores que influenciam vinhos que acabamos de falar, agora fica comigo porque eu vou te mostrar o passo a passo de qual é o meu raciocínio quando eu estou na frente ali da prateleira para estar comprando um vinho. Então, a minha metodologia para entender se o preço está correto, justo, quando estou comprando um vinho, eu dividi ele em 4 passos. O primeiro é conhecendo o vinho, ou seja, as informações que estão no rótulo, por exemplo, do produtor, da safra, da denominação de origem, do método de produção, se tem barrica, se não tem barrica, ou seja, todas as informações que eu posso adquirir simplesmente lendo o rótulo ou o contrarótulo. E ali tudo que vem, né? O tipo de uva, a safra, a região, o país, as denominações de origem e também aquela parte de entender se é um vinho de rótulo, de marketing, ou se é um vinho que tem qualidade. E para entender isso, eu por exemplo, eu desconfio um pouco daqueles vinhos que eu vejo que estão cheios de premiações em cima do rótulo, como se fosse aquele general cheio de botões ali que não crachês, não sei como se chama. Enfim, eu geralmente tendo a entender que é uma forma de dizer eu não tenho qualidade, mas tenho muita premiação, enfim, algo assim. Isso não significa que todo vinho que tem premiação é assim, mas que tem demasiado, ou aquelas garrafas que são muito com brilhos, com coisas que, enfim. Mas isso também eu entendi ao longo do tempo, com a minha experiência, que isso não vai também como aquela garrafa siliconada, como aquela pessoa siliconada. Eu não tenho nada contra, por exemplo, que quem faz cirurgias estéticas, enfim. Mas o demasiado eu não gosto, eu gosto mais do autêntico. Então, na vida e no vinho também. Isso também pode ser uma forma de você começar a reconhecer esses detalhes que vão em comparação depois dos seus gostos. Primeiro passo, conhecer o vinho. Tudo que está na etiqueta, no rótulo, tudo que eu posso ler. O segundo passo é comparar de forma inteligente. Por exemplo, vou buscar na internet, vou buscar num aplicativo,
não tanto no Vivino, mas por exemplo o Wine Searcher. Hoje tem muitas formas de pesquisar na internet. Inclusive, me escreve aqui nos comentários se você tem alguma sugestão ou você quer alguma sugestão, porque esse é um tema muito polêmico e que há muito a que falar, e sobretudo as pessoas, né, todos nós queremos, né, esse tipo de acesso a essas informações. Então, escreve aqui que eu talvez vou falar sobre isso em específico. E também comparar onde eu estou comprando aquele vinho. Por exemplo, não é a mesma coisa de estar comprando num supermercado, numa loja especializada ou num restaurante ou numa loja virtual, num e-commerce. Isso por quê? Porque, por exemplo, dentro de um restaurante, eu tenho toda aquela parte do serviço, da abertura, da taça, do lugar, do espaço, enfim, tudo. Mas também eu tenho, talvez, uma pessoa que pode me assessorar, um sommelier, um garçom que conhece a carta e vai me assessorar sobre a minha compra. No e-commerce, por exemplo, eu não tenho muito isso. Tenho umas fichas técnicas, tenho umas histórias, mas enfim, não tenho muito assessoramento. E, por exemplo, numa loja especializada, eu vou ter ali, se supõe, que tenha um sommelier, uma pessoa de grande conhecimento que eu me posso consultar e essa pessoa pode me assessorar das melhores das formas para minha escolha. Então, isso é de alguma forma um serviço que eu estou tendo dentro daquele espaço. E no supermercado, às vezes tem sommelier nos grandes supermercados, mas muitas vezes não tem. E dentro disso, o último lugar que eu vou comprar vinho é no supermercado. Porque eu sou italiano e na Itália, assim, vinho no supermercado não é um bom lugar para comprar vinho, mas eu entendo que se tu não está perto de regiões vinícolas que tu pode ir direto no produtor, se o frete numa loja online fica muito caro e se não tem loja especializada, claro que a última praia é o supermercado. E por que digo isso? Ou seja, tem supermercados que têm boas cartas de vinho e os vinhos são armazenizados super bem? Tem. Mas a maioria... Primeira coisa, as linhas que chegam ao supermercado tendencialmente não são muito boas. Segunda coisa é o armazenamento. Ali é massa e vinho, entendeu? Então, questão de luz, de vibração, de temperatura, muitas vezes não são tão cuidadas. E também não tem, na maioria das vezes, uma pessoa que pode te assessorar. Então, ali, claro, né, o preço ali diminui. Também eles compram em quantidade, também em queima de estoque, enfim, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas se quiser que eu fale mais sobre isso, me escreva aqui nos comentários. Para mim é muito importante entender qual é que é a sua ideia, qual é que é a sua opinião, mas vamos para frente. Então, o terceiro passo, depois vou recapitular para a gente não se perder. Então, fique ali no fio lógico, na linha de raciocínio. O terceiro passo é entender o contexto. Então, o momento de compra. Por exemplo, se eu estou num momento sazonal, que o vinho está ficando mais barato por alguma razão, que é uma queima de estoque, ou estou numa grande promoção, ou estou numa Black Friday, ou estou nos dias dos pais, das mães, enfim, isso também tem que ter em conta, né, que o preço pode ter essas oscilações, geralmente, né, de promoções para baixo. E também, qual é que é a minha finalidade? Ou seja, eu tenho que entender o contexto de compra. Qual é que é a minha finalidade? Qual é que é o contexto? É um vinho para guardar, um vinho para adega, um vinho para uma ocasião, um vinho que eu preciso levar para uma confraternização, para uma confraria, para levar num restaurante, um vinho que vou escolher no restaurante, enfim. Tenho que entender o contexto. E o quarto passo, que é definitivamente tomar a decisão consciente, fazer o clique ou falar para a pessoa eu quero isso,
eu tenho que definir qual é que é o meu orçamento. Porque não adianta tá tudo maravilhoso que eu queria, mas o vinho custa 6 vezes o que eu teria disposto a pagar. Então, isso sim, o orçamento precisamos definir. E definindo o orçamento, também vamos avaliar o famoso custo-benefício, né? Relacionado ao quê? A minha finalidade, o meu porquê eu estou comprando aquele vinho. E uma coisa que eu falo muito, ou ouço pouco falar sobre, é que precisamos comprar um vinho que esteja relacionado à minha cultura, à minha evolução de paladar. Porque não adianta tu comprar um vinho assim muito caro, que não tem paladar para isso, e talvez tu vai realmente jogar fora o dinheiro. Então, eu acredito que essa essa parte, né, de, de entender qual é que é o meu conhecimento, qual é que como está meu paladar, é muito importante qual é a minha afinidade com os vinhos para eu conseguir fazer melhores compras. E claro que isso é uma coisa que né, vai tomar um tempo, né, de experiência, ou se faz esse trabalho, por exemplo, comigo, guiados, onde eu vou te guiar, por exemplo, numa mentoria, onde eu vou te explicar passo a passo como fazer isso, aí me escreve aqui nos comentários, porque também eu posso te auxiliar nisso. Então, recapitulando, qual é meu raciocínio? Quais são esses 4 passos que eu utilizo na hora de comprar vinho? São conhecer o vinho, tudo o que está no rótulo, ler todas as informações que eu posso deduzir. Segunda coisa é compará-lo de forma inteligente, por exemplo, pesquisando em aplicativos ou na internet, ou fazendo perguntas, ou analisando da forma que eu consigo naquele momento, vinho das mesmas safras, das mesmas regiões, das mesmas uvas, enfim, para eu ter uma noção, um norte. O passo 3 é entender o contexto, qual é que é a minha finalidade de compra desse vinho. E o quarto e último passo é tomar essa decisão consciente, onde eu vou definir meu orçamento e que esteja em harmonia, né, com a minha cultura e a minha evolução do paladar. Agora, se tudo isso para você ainda ficou um pouco complexo e difícil, coisa que realmente é, porque o mundo do vinho é gigantesco, tem realmente uma coisa que eu tenho um livro aqui, né, Atlante, é um Atlante dos vinhos, né, escrito para Paul Johnson e Jancis Robinson, que tem, não sei quantos anos tem, mas 60, 70, por aí. E eles falam que eles, uma vida que trabalham no mundo do vinho, eles falam que ainda não sabem nada. Imagina. Mas enfim, se quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês entrar e adquirir meu e-book. Eu tenho um e-book de 243 páginas, um e-book muito completo, eu escrevi ao longo de 2 anos, que se te dá uma noção, por exemplo, com mapas, com a parte de enografia, falando um pouco das regiões, da denominação de origens, de cada uva, com cards, é bem interativo, realmente vai te ajudar muito. Então, se quiser, e também é um material que tu pode ver e rever muitas vezes. Inclusive, se quer saber um pouco mais antes de comprar, me escreve aqui nos comentários que eu vou te mostrar. Mas também é um preço muito acessível, né? É quase de graça, foi realmente um preço simbólico, porque o meu objetivo, a missão aqui é realmente te ajudar a ser autônomo ou autônoma dentro do mundo do vinho. Eu não sou aquela pessoa que quer ensinar no mundo do vinho, porque eu sou foda e você não entende nada, então tem que me pagar para eu te dar as informações. Não. O que eu gosto, o meu método, a minha metodologia, mas também minha ética, meu valor dentro disso
é estar te passando meu conhecimento e as ferramentas para que você consiga ser mais autônoma dentro do mundo do vinho. Você saiba fazer suas próprias escolhas, suas próprias harmonizações, suas próprias experiências fantásticas dentro do mundo do vinho. Então, se quiser, vai lá dentro aqui na descrição, ou também me segue lá no Instagram, Michele Franciavinhos, lá também no link da bio, vai acessar a landing page, onde estão todas as informações, inclusive vai ter uma semana para ter o teu dinheiro de volta, eu não vou nem te perguntar nada, mas... Passando tudo isso, espero de ter agregado um pouco mais de conhecimento sobre como comprar vinhos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se ainda não colocou um like, coloca aqui, vai ser de grande ajuda para mim. E se não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, bora comprar vinho de forma consciente. Tchau!